Olá, estou aqui com o pastor Kevin Manoia e nós estamos trabalhando no seminário Ser Forte, o livro Aconselhamento Pastoral do James Manoia, que foi pai do Kevin, foi um dos fundadores da nossa faculdade, que trouxe a faculdade para São Paulo, e hoje eu aproveito a oportunidade e o privilégio e a honra de estar com o pastor Kevin para fazer algumas perguntas para ele sobre o livro e também como que ele vê o aconselhamento pastoral. Sim. E eu vou começar com a primeira pergunta, né? Já agradecer pela entrevista e quero começar perguntando em qual contexto o seu pai escreveu esse livro aqui no Brasil. Você que acompanhou, era adolescente na época, em que contexto, você lembra? Bom, eu me lembro um pouco, né? Mas primeiramente, muito obrigado, pastor Leo, para o privilégio de falar com você e também com os estudantes que estão olhando e ouvindo essa conversa que temos aqui. Esse assunto era um assunto que era muito importante para o meu pai. Ele tinha uma disposição que era mais para a pessoa do que para o assunto ou a doutrina. O coração dele era para a pessoa e para o povo. E quando ele veio para cá, ele trouxe esse disposição muito acolhedor, mas também tinha educação muito alta, né? Ele recebeu o PhD, lá chamamos o PhD, doutorado em educação superior, mesmo que eu tenho. Só que ele recebeu da Universidade de Michigan, eu recebi da Universidade de Texas. Mas era o mesmo disciplina, o mesmo doutorado. Quando ele chegou aqui, ele observou que tinha muitas coisas que eram semelhantes às igrejas, porque gente é gente, né? Em qualquer parte do mundo. E no objetivo de estabelecer igrejas saudáveis e introduzir princípios do reino de Deus, é claro que a gente tem que encontrar problemas e assuntos individuais com pessoas e grupos de pessoas. Então, o ênfase dele e o estudo dele anteriormente era nessa área de aconselhamento pastoral, através da educação formal que ele teve, a experiência como pastor e professor da universidade e depois como o pastor aqui no Brasil e reitor da faculdade. E depois ele implantando igrejas, ele implantou a igreja Nisei, a primeira igreja que era de descendente japonês, mas era português, né? E agora eu acho que é a igreja de Diadema que ele implantou. Ele encontrou muita gente com coisas difíceis e pesos grandes. Então o contexto era um contexto que era ao mesmo tempo administrativa, como reitor da faculdade, era político, porque ele tinha que manobrar as tensões dentro da Igreja Metodista Livre mundialmente, também as tensões que existiram aqui no Brasil, com concílios e com... É claro que cada igreja tem esse tipo de tensão. E como líder, ele tinha que... Então, ele estava neste contexto, mas o mais importante era que ele estava tentando levantar uma geração de líderes, pastores, que poderiam dar liderança às igrejas que era saudável, para que as igrejas metodistas livres seriam saudáveis. Também em outros seminários, porque ele ficou uma pessoa de referência. Agora, se você fala com vários dos bispos da igreja metodista, foram estudantes dele, porque ele deu aula lá na UG Ramos também, e vários dos bispos e pastores da igreja metodista, eles sempre queriam tomar ele para aula. Então esse livro foi
fora do coração dele, que era muito integrada com a administração, liderança do seminário, plantando igrejas e também, principalmente, com uma disposição para o desenvolvimento de pastores. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que qual é a relevância desse livro ainda hoje, depois de quase 40 anos, para o nosso Brasil e para o povo metodista livre? Qual que é a relevância? Eu acho que é muito grande a relevância e até que está aumentando. E eu digo isso porque esse livro sai de uma base de integração. O método de aconselhamento pastoral que ele está descrevendo aqui é um método de usar várias fontes de entendimento. Não somente a gente tem que olhar a pessoa como uma pessoa integrada, num contexto variado. Então, esse tipo de método de reflexão com a pessoa é muito importante, porque assim usa o contexto da pessoa para atraí-lo mais e mais em proximidade a Deus e através de Jesus. Então, esse tipo de aconselhamento é mais e mais importante agora numa geração de pessoas que estão procurando alguma coisa que não é exclusivo, não é separado, não é isolado, mas é integrado e está nos chamando para a transformação da situação no contexto onde nós estamos. Também através do uso das várias faculdades pessoais para encontrar ou enfrentar e transformar através do poder de Deus a situação. Então não é somente enfrentando o problema e aplicando solução. É esse processo de engajar para transformar através de reflexão e diálogo com uma pessoa. Isso é muito wesleyano, né? É baseado na teologia wesleyana com uma herança de santidade. É assim que a vida da pessoa é transformada. E nessa geração, e que ainda os jovens hoje estão procurando uma fé e um caminho que é relevante, integrado, pleno e que não é exclusivo, isolado e separado, mas encaixa bem com a vida e engaja com diálogo que é baseado numa relação pessoal com o conselheiro, também com o Evangelho e também com a graça de Deus. Maravilha, muito bom. Uma outra pergunta aqui é mais pessoal. Em sua caminhada pelo mundo evangélico, nós sabemos que você já foi bispo da Igreja Metodista Livre, hoje trabalha como deão e como líder das universidades, né? E na sua caminhada pelo mundo, pelo Brasil, pelas igrejas metodistas livres, né? Você pensa que hoje o metodista livre, o cristão, o pastor, ele utiliza mais o método que seu pai trouxe em 1970, ou ele utiliza mais um método fundamentalista, um método bíblico apenas? Bom, na Igreja Metodista Livre, eu acho que está caminhando mais e mais para um método mais largo, mais acolhedor, mais deste tipo de aconselhamento e relações com pessoas. Mas ainda tem lugares no mundo, na Igreja Metodista Livre, onde é muito fechado, muito fundamentalística, muito baseado em formulário, entendeu? Então, tem problema, eu procuro um versículo e capítulo e eu imponho o formulário desse parte da Bíblia nesse problema e assim é a solução.
é como colocando um band-aid, entendeu? Um band-aid numa ferida, né? Não transforme por dentro a pessoa, é só tá tratando o sintoma. Os sintomas, exatamente. Então, tem lugares no mundo onde isso está acontecendo. Agora, quando eu olho, porque agora, na minha posição, o que eu faço no mundo é mais com igrejas além da Igreja Metodista Livre do que dentro da Igreja Metodista Livre, entende? Então, eu trabalho com os líderes de denominações mundiais, além de Metodista Livre, e eu estou notando, eu vejo que o tipo de engajamento, de aconselhamento é mais e mais esse tipo de reflexão dentre daquelas igrejas que têm uma base, um padrão teológico que é mais wesleyano, que aceita que a verdade de Deus vem para nós através de mais métodos do que simplesmente a Bíblia. A Bíblia é a principal, né? Correto. Mas tem outras maneiras. Você com estudo psicológico, também ele tinha psicólogo, né? exatamente. Então a gente aceita que o ser humano é mais do que um problema para um versículo escrito da Bíblia. Entendi. Então, eu estou olhando nas igrejas mundiais que aqueles que têm uma herança wesleyana e santidade, que incidentalmente são as igrejas que estão crescendo mais rápido do mundo, são essas igrejas. E eles estão aproximando o aconselhamento mais e mais nesse método. Agora tem outros com a teologia mais fechado, mais formulário, que ainda usam mais um fundamentalismo em aproximando pessoas em aconselhamento. Agora vamos fazer um fechamento. É? Né? Porque Me desculpa. já deu o nosso horário, o Dionísio bateu na porta lá para nós. Então vamos fazer um fechamento, né? Como pastor, né? Como um pastor hoje metodista livre deve se comportar na hora de aconselhar uma pessoa? Isso é uma pergunta muito grande e é muito difícil responder em só uma ou duas sentenças. Mas eu acho que eu gostaria de ver os nossos pastores aproximar a situação de aconselhamento com uma humildade, com uma disposição permeável, que está não somente dando respostas, mas está encorajando a pessoa para ser transparente. E na humildade do aconselhador, do pastor, o coração pastoral vai se sentir o peso da pessoa com essa pessoa, entendeu? Então a gente tem que aproximar isso como Jesus, que aceitou a carga da humanidade. Nós também temos que nos colocar numa disposição e posição de aceitar a realidade da situação da pessoa na nossa frente, para também ajudá-los a carregar esse peso, né? E com essa disposição, não é um papel somente para escutar o problema e dar a resposta. É de escutar com o coração e fora da profundidade da nossa experiência, do nosso chamado e da nossa educação, nós podemos acolher essa pessoa para levantar e dar uma palavra de esperança. De vez em quando vai ser uma palavra de direção, de encorajamento,
De vez em quando vai ser uma palavra de caução, outras vezes é só uma palavra de identificando com eles. Eu sinto o seu peso. Eu me sinto muito pelo esse peso que você está carregando. E então precisa ser muito assim engajado e refletindo para ele ou ela o que você está escutando e identificando com a pessoa. Maravilha. Tá bom? Pastor Kevin, Privilégio. o privilégio é meu. Muito obrigado. De nada, imagina. E eu espero estar mais vezes com você, seja aqui no Brasil ou visitando você lá nos Estados Unidos. Seria ótimo, seria ótimo. Quando eu estou aqui, eu gosto de falar com você e também com os estudantes. É um privilégio real. Talvez um dia eu possa encontrar pessoalmente esses estudantes. Vai ser um prazer. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom?